A pandemia da Covid-19 deixou todo mundo com uma pergunta na cabeça. Por que algumas pessoas pegavam o vírus e nem sentiam nada, enquanto outras iam parar no hospital em estado grave? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão e descobrir como a resposta pode estar num tipo de ponto cego genético, que é especialmente comum em populações europeias e que basicamente deixou nosso sistema de defesa totalmente despreparado para o ataque do vírus. Essa diferença na reação à Covid-19 foi uma das coisas mais impressionantes da pandemia, né? E não era só uma questão de idade ou de ter outras doenças. A chave para entender isso, pelo que tudo indica, está no nosso próprio código genético. Vamos ver como a ciência está desvendando esse mistério? Então, para a gente desvendar esse mistério genético, nossa jornada vai ser quase uma investigação de detetive. Primeiro, a gente vai explorar o tal do ponto cego do nosso sistema imune. Depois, vamos dar uma olhada em como o vírus acha uma porta de entrada para as nossas células. Aí, a gente vai ver como esses dois fatores juntos criam uma verdadeira tempestade perfeita. E no final, como todo esse conhecimento está abrindo as portas para um futuro de medicina totalmente personalizada. A grande sacada aqui é que a resposta não está só no vírus, mas em como o nosso corpo já vem programado para reagir. Pensa nisso como uma vulnerabilidade dupla. De um lado, tem uma falha no sistema de alarme do nosso corpo, o sistema HLA. E do outro, algumas pessoas têm uma espécie de porta destrancada, o receptor ACE2, que facilita demais a entrada do vírus. Quando esses dois fatores se juntam, bom, a situação fica bem mais perigosa. Ok, vamos começar pelo começo. O tal do ponto cego imunológico. Vamos entender direitinho como uma falha nessa parte específica do nosso sistema de defesa, o sistema HLA, pode deixar o corpo totalmente vulnerável desde o primeiríssimo momento da infecção. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa saber como esse sistema de alarme, o HLA, deveria funcionar. É basicamente um processo de 3 passos. Primeiro, ele captura pedacinhos do vírus que está invadindo. Depois, ele mostra esses pedaços do lado de fora da célula, sabe? Como se estivesse agitando uma bandeira vermelha para avisar todo mundo. E, por fim, esse alarme ativa as células T, que são os nossos soldados, para atacar e destruir as células que foram infectadas. E aí, a pesquisa achou uma pista fundamental, uma variante genética específica chamada HLA-DRB1-08, quase dobrava o risco de infecção. E por quê? Simplesmente porque essa versão do nosso sistema de alarme não conseguia enxergar o vírus. Era como se o vírus ficasse invisível para a nossa primeira linha de defesa, dando a ele total liberdade para se espalhar sem controle nenhum. E olha, o problema não é ter só uma ferramenta com defeito. É como ter uma caixa de ferramentas inteira que não funciona direito. Algumas pessoas têm um pacote genético que as deixa mais suscetíveis, com ferramentas que não conseguem reconhecer o vírus. Já outras têm um pacote de proteção, com as ferramentas certinhas para montar uma defesa forte logo de cara. Então, quando a pessoa tem várias dessas ferramentas genéticas defeituosas, o que se cria é um verdadeiro ponto cego imunológico. A defesa inicial simplesmente não acontece e o sistema imune é forçado a lutar, como dizem, com uma mão amarrada nas costas. E isso dá tempo de sobra para o vírus se multiplicar e levar a doença para um estágio muito, mas muito mais grave. Muito bem, agora vamos para a segunda parte dessa vulnerabilidade, a porta de entrada que o vírus usa para invadir nossas células. Se a primeira falha era um sistema de alarme que não disparou, a segunda é como deixar a porta da frente de casa totalmente destrancada e escancarada. Pensa no receptor ACE2 como se fosse a maçaneta da porta das nossas células. O vírus usa sua proteína spike para agarrar essa maçaneta e conseguir entrar. O ponto é que pequenas diferenças genéticas podem fazer com que essa pegada seja muito mais forte. E se a pegada é mais forte, o vírus precisa de muito menos esforço para invadir, o que torna a infecção bem mais provável. Um exemplo disso, que é impressionante, é uma variante genética rara chamada ACE2G211R. Pensa nisso como se a maçaneta da porta fosse trocada por uma superfície coberta de supercola industrial. O vírus não só se agarra, ele gruda com uma força incrível. Para quem tem essa variante, o vírus já começa o jogo com uma vantagem enorme. Já uma outra variante, a ACE2D206G, funciona de um jeito diferente. Se a primeira era uma supercola, essa aqui é como uma rede de pesca magnética. Ela não fica esperando o vírus chegar até a célula. Ela puxa o vírus ativamente para perto, como um ímã, tornando a infecção muito mais eficiente e provável. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, um sistema de alarme que não funciona.
Do outro, uma porta de entrada super eficiente para o vírus. Quando essas duas vulnerabilidades genéticas se encontram na mesma pessoa, o resultado é o que a gente chama de tempestade genética perfeita. É um golpe duplo, entende? O vírus entra com a maior facilidade e começa a se espalhar super rápido, enquanto o sistema imunológico está cego, sem conseguir reagir a tempo. O resultado é que a carga viral explode antes que o corpo consiga montar qualquer defesa que seja, e isso leva a um quadro muito mais grave da doença. E é exatamente aqui que a situação se torna perigosa de verdade. Quando essa primeira batalha contra o vírus é perdida, o sistema imunológico entra em pânico. E, no desespero, em vez de combater só o inimigo, ele começa a atacar o próprio corpo. Um dos resultados mais perigosos dessa falha toda é o chamado mimetismo molecular. O que acontece é que o vírus tem os pedacinhos que se parecem muito com as nossas próprias células. Aí, quando o sistema imunológico finalmente acorda para a luta, ele fica confuso e pode acabar atacando não só o vírus, mas também tecidos saudáveis do corpo, causando uma reação autoimune gravíssima. Em alguns casos graves, o corpo comete um erro ainda pior. Ele ataca o seu próprio sistema de alarme. Ele começa a criar anticorpos que desativam as moléculas que deveriam estar soando o alerta sobre a infecção. Isso aconteceu em muitos pacientes com pneumonia grave. E o mais chocante, 94% deles eram homens, a maioria já mais velhos. Toda essa confusão e esses erros em cascata levam ao que os médicos chamam de tempestade de citocinas. É uma reação completamente exagerada e caótica do sistema imunológico. O corpo entra em pânico e inunda tudo com sinais inflamatórios, principalmente uma molécula chamada IL-6, que causa danos massivos aos órgãos e leva o sistema todo ao colapso. E aqui vem um dado que é realmente alarmante. A maioria da população de ascendência europeia, a gente está falando de algo entre 55% e 65%, já carrega uma variante genética que a torna mais propensa a produzir essa molécula inflamatória, a IL-6. Ou seja, a maioria já estava, de certa forma, geneticamente predisposta a ter essa reação exagerada e super perigosa. Então vamos amarrar as pontas e recapitular essa cadeia de eventos desastrosos. Tudo começa com uma porta de entrada facilitada para o vírus. Isso leva a uma defesa inicial que falha completamente. Em seguida, o corpo começa a se autossabotar. E tudo isso culmina numa hiperinflamação generalizada. Fica muito claro que os casos graves de Covid-19 não foram aleatórios. Em muitas situações, eles foram sim geneticamente pré-programados. Ok, entender o problema é o primeiro passo, e um passo gigantesco. Mas a grande questão que fica é, o que a gente faz com todo esse conhecimento? Bom, a resposta está em usar essa informação genética para criar uma medicina muito mais precisa, muito mais personalizada. A aplicação mais imediata disso tudo é usar testes genéticos, como a tipagem de HLA, para identificar quem são as pessoas com maior risco. Em vez daquela abordagem de uma receita para todo mundo, a gente pode personalizar o cuidado. Se a gente sabe que alguém tem um perfil de alto risco, podemos monitorar essa pessoa mais de perto e intervir muito mais cedo. Esse, sem dúvida, é o futuro da medicina. Um monitoramento personalizado para quem tem mais risco, uma intervenção rápida antes que a doença se agrave e terapias desenhadas especificamente para o perfil genético de cada pessoa. Então, a reflexão final que fica é, agora que a gente está começando a conseguir ler nosso próprio manual de instruções genético, como podemos usar isso para nos prepararmos melhor para as próximas pandemias? Entender o que aconteceu no passado é crucial, claro, mas usar esse conhecimento todo para construir um futuro mais seguro e saudável, bom, esse é o verdadeiro desafio que temos pela frente.